Muito boa tarde você da ITV do programa Bonfim Notícias. Terça-feira estamos aqui para trazer informações e a nossa tão aguardada entrevista do dia. O prefeito do município, senhor do Bonfim, Lécio Júnior, vai estar falando para a gente sobre atualizações que foram publicadas em decreto do município e já entram em vigor. Prefeito, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez à ITV. Agradecemos o senhor por conceder uma entrevista mais uma vez para a gente e para falar de um assunto tão importante que é para o município Senhor do Bonfim, que são essas atualizações do Bonfim rotativo. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à ITV. Boa tarde, Donato. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos acompanhando agora com essa entrevista. E estou aqui, para esclarecer e dar as boas novas de um tema, de um ponto tão esperado, tão almejado pelo povo bonfinense. Justamente, prefeito, inclusive era um tema que tinha sido abordado no nosso programa jornalístico, era um tema abordado também pela sociedade bonfinense. E agora chega esse decreto com atualizações do Bonfim rotativo. Primeiramente, prefeito, o que se deu e por que se decidiu fazer essas atualizações do Bonfim rotativo aqui no centro da cidade? Olha, Donato, isso na verdade é uma luta desde quando eu era vereador. Me recordo quando fui à associação comercial e sentei com os comerciantes e escutei deles muitas reclamações com relação ao trânsito de Senhor do Bonfim, com relação ao Bonfim rotativo. E lá eu disse aos comerciantes que estaria apresentando na Câmara projeto de lei que viesse beneficiar ou melhorar o sistema do estacionamento. Porque a gente precisa entender que o sistema ele não foi feito para arrecadar. Longe disso, Se desvirtuou para esse caminho? Sim, se desvirtuou. Mas ele foi feito para organizar o trânsito. Então, naquela época, eu já achava errado e injusto. Quem parava num comércio meia hora, pagava R$2. Quem parava 2 horas, pagava R$2. Então, você estimulava a pessoa a deixar o carro lá pelas 2 horas. E a questão da rotatividade, ela perdia a sua essência. Então, apresentamos esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E lá, naquela confusão que foi, não poderia o vereador Lécio Júnior ganhar os louros, os holofotes, e aí reprovaram o meu projeto e aprovaram um projeto do Executivo. Tudo bem, estava muito bem, porque o objetivo foi alcançado, que era o beneficiamento para o bonfinense. Mas tinha um outro, Donato, muito mais importante, que era o fim das multas. Bonfim era uma fábrica de multa. O trânsito de Bonfim era fábrica de multa. Cansei de ouvir depoimentos de pessoas dizendo assim: eu não vou mais no trânsito de Bonfim, eu não vou mais no comércio de Bonfim, porque vinha de Campo Formoso para aqui e voltava com uma multa. Vinha de Filadélfia para cá, voltava com uma multa. R$195 e 5 pontos na carteira. A gente não pode aceitar isso. Então, provoquei isso na época, quando vereador, e foi reprovado na Câmara. Os vereadores, naquela época, ligados ao ex-prefeito, reprovaram simplesmente o projeto, porque teve um desvirtuamento do trânsito de Bonfim, do Bonfim rotativo. Era feito só para arrecadar mesmo. Então, era multas e mais multas todos os meses. E o povo sofrendo, E aí, agora, nós, durante toda a nossa caminhada, a gente dizia: moto não vai pagar o Bonfim rotativo. E por que isso, Donato? Porque a gente entende que as pessoas que vão de moto para o comércio, geralmente é aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, que sai do Brisas, que sai das Populares, que sai da Olaria, esse que passa o mês todo ganhando R$1.000 e poucos, 1.100, 1.200, uma comissão, e faz um sacrifício danado para comprar uma moto. E ainda chegar e ter que pagar o Zona Azul a cada 2 horas, a gente não entende como correto. Então, já iniciamos o governo dizendo que moto não paga o Zona Azul. Lembrando aqui a todos que têm moto aqui nessa cidade, que eles não pagam nos locais destinados a moto. Se a moto parar num local que é destinado a carro, ela está infringindo uma outra norma do trânsito. Então, aquela vaga ali não é para moto. Então, moto hoje não paga. Imagine, Donato hoje liga, você que está nos assistindo pela ITV, você hoje liga para a moto dar, ir, comprar flores.
o mototaxista vai ter que parar para ir comprar as flores e voltar. A corrida dele é 5, 2 ou R$1 ou 50, já fica ali para o Bonfim rotativo. Ou seja, 50 centavos, digamos que meia hora, 50 centavos de R$5 é 10%. Então, 10% já ficava ali. Então, eu não acho justo um mototaxista, que é um lutador, que é um guerreiro, e também o pessoal do comércio, pagar o mototaxista, que trabalha lá no comércio, ou a pessoa do comércio que trabalha, o comerciário, que trabalha e tem uma moto. Não acho justo pagar. Então, não paga mais, e nós cumprimos a nossa promessa que nós fizemos, que nós lançamos na nossa plataforma de governo. Moto não irá pagar. E também, Donato, uma outra coisa importante para o nosso povo de Senhor do Bonfim. Idoso e pessoas com deficiente. Tem aquela vaga lá destinada. E aí eu dou um exemplo. Por exemplo, você hoje vai querer ir no Banco Itaú. E aí você procura uma vaga, tem uma vaga normal na frente de uma caixeira e a vaga de idoso é na Praça Nova. Na vaga de idoso, o idoso paga. E na vaga normal ele paga. Você acha que o idoso, ele vai estacionar onde? Ele vai no Itaú. Tem uma vaga disponível na frente de uma caixeira. Ele vai parar na frente de uma caixeira, porque é mais próximo, é mais cômodo. Então, o que é que nós estamos fazendo? E aí ele para lá, e a vaga do idoso fica vazia. Você que ainda não atingimos a idade, a gente não pode parar numa vaga do idoso, que se a gente parar, estaremos cometendo uma infração de trânsito. Então, o que é que nós estamos fazendo? Você, idoso, você que tem deficiência, você vai no DM Trans agora, faz o seu cartão, certo? E na sua vaga, destinado ao idoso, destinado à pessoa com deficiência, essa é gratuita, não mais cobrará. Lembrando, se você tiver com cartão de idoso e parar em uma outra vaga normal, você paga. Mas se você olhar e parar na sua vaga reservada para o idoso, conforme manda a lei, lá é gratuito. Isso é dignidade, é respeito com o cidadão bonfinense. E a gente também pensando na rotatividade, para que as outras vagas, né, que não estão reservadas, ela fique para o cidadão bonfinense, para quem está vindo de fora para o comércio do Senhor do Bonfim. E, feito isso, falar desses 2 pontos importantes, Donato, nós temos um terceiro ponto importante. Qual é o terceiro ponto importante? Você parava seu carro hoje no comércio de Senhor do Bonfim, no Bonfim rotativo, ou melhor, no Zona Azul, como a gente fala, e você tinha 10 minutos para acionar o seu sistema, o Bonfim rotativo. E aí, tinha gente que corria, procurava, não achava as meninas, era uma confusão, e não sei o quê, e 10 minutos era pouco. E aí, o que é que a gente entendeu? O pessoal estava reclamando que os 10 minutos são poucos. Nós estamos ampliando em 50% do tempo. Ou seja, o que era 10 minutos para você ativar, passou para 15 minutos. Então, você tem mais tempo agora para você ativar o seu Bonfim rotativo. Tranquilo? Então, é uma terceira grande conquista. E veja que todas esses pontos são pontos justamente que o povo reclamava. Eram pontos que as pessoas iam lá para o ITV e reclamavam. E um governo sério, um governo que pensa nas pessoas, que cuida bem das pessoas, ele tem que resolver o problema. Senão não faz sentido. E agora o quarto e o mais importante. Hoje, até sexta-feira, se o Donato do ITV parasse o carro dele ali na frente do Banco do Brasil, por exemplo, e não botasse o estacionamento, o Bonfim rotativo, com 10 minutos, o que é que acontecia? Donato já saía com um presente, uma multa de R$195. Essa era a herança que foi nos deixada. Isso foi a fábrica de multas que se criou aqui em Bonfim, que se desvirtuou. E eu, como prefeito, não posso aceitar isso. Essa não é a finalidade. Bonfim rotativo foi feito para dinamizar o nosso trânsito e não arrecadar. E aí agora, o que é que acontece? Ao invés dos 10 minutos, você terá 15 minutos para ativar. Você vai ficar meia hora, 50 centavos. Lembrando, Donato, não teve aumento de tarifa. Não teve. Se vai ficar 1 hora, R$1. Se vai ficar por 2 horas, R$2. Tranquilo. Aí você vai ter agora, ao invés de 10 minutos, 15 minutos para ativar. Pronto. Passados 15 minutos, Donato não botou
O que é que acontecia? Multa. Hoje não. Hoje você vai ter a possibilidade de em até 24 horas você pagar uma tarifa de regularização, porque você estava irregular, uma tarifa de regularização para evitar que você incorra na multa de trânsito de R$ 195,05 pontos. Então, você vai ter aquela oportunidade, aquela chance, digamos assim, de pagar um valor muito menor, que é 10 vezes o valor da tarifa. Ao invés da multa e perder a carteira, você vai pagar R$ 20. E aí isso lógico, você não ativou. Veja, então a gente elasteceu o tempo de 10 para 15 minutos. E além disso, a gente também colocou a possibilidade de você não incorrer na multa com a tarifa de regularização. R$ 20 a pessoa paga e regulariza. Tem até 24 horas. Por um momento ou outro, passou 24 horas, você não regularizou. Aí vai incorrer na multa de trânsito. De fato, é o que a gente menos quer, é o que o prefeito menos quer isso. Então, passado esse tempo de 24 horas, lembrando, Nonato, se hoje você estacionou e esqueceu, você tem até 24 horas de amanhã, certo? Para regularizar. Mas se amanhã de novo você fez a mesma coisa, você vai ter mais 24 horas. Então, cada dia é um dia diferente, certo? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, porque a gente já anda na cidade, nos 4 cantos, todo mundo parabenizando o governo, porque fez um decreto que atende aos anseios da sociedade. Então, fizemos esse decreto, já publicamos, entra em vigor. Eu andei perguntando hoje já aqui ao nosso pessoal se já estava em pleno vigor, em pleno funcionamento. Eu sou daqueles que sou ansioso, que gosto de ver. Então, vou uma hora aqui descer, vou ali, vou baixar no sistema, vou esperar, para a gente ver realmente essa funcionalidade. Quero ver se está tudo certo com o povo bonfinense mesmo, para que a gente tenha essa grata, né, essa grata recepção do nosso povo, como já está tendo. E também, Donato, nós estaremos já publicando um novo processo licitatório, certo? Para que uma empresa, uma mesma ou outra, as empresas que participarem, venham e a gente já está obrigando, ou melhor, determinando que a empresa que for explorar esse serviço, ela vai ter que instalar em Senhor do Bonfim os parquímetros digitais, diferentes de qualquer outro parquímetro que a gente já viu. Moderno. Para quê? O que você escuta muito? O pessoal dizendo assim, mas eu procurei as meninas e não achei. Né? Procurei as meninas e não achei. Pronto. Então a gente vai já divulgar aonde vai ficar os 3 parquímetros. Né? Porque é a cada 200 vagas um parquímetro. Digamos que vai ter um parquímetro ali do lado da lotérica, por exemplo. Então a pessoa já sabe que ele tem. Vai ter outro ali próximo ao Banco Brasil. Então, se você estacionou naquela praça ali, você já sabe que no Banco Brasil tem. Então, vai definir, aí é o trânsito, vai definir isso, o DMTrans, mas irá ser obrigatória a instalação desses parquímetros. Então, veja que nós estamos avançando em muito. Campo Formoso, eu estive lá recentemente, e os comerciantes pedindo para o Zona Azul voltar. Porque a retirada de lá em Campo Formoso está criando um caos no trânsito. Porque muita gente vai, para o carro, você tem um comércio, você para, sua esposa tem, você para, e aquela vaga que é do cliente acaba não tendo, enfim. Isso, graças a Deus, não acontece em nossa cidade. Nós estamos ampliando mais ainda. E vou dizer mais, está vindo mais novidades. E vou dar aqui logo de primeira mão. Iremos fazer já a reforma da praça aqui no fundo da prefeitura, né? E vai abrir mais vagas, vão abrir mais vagas. Nós iremos fazer a reforma da praça descendo a prefeitura, vai abrir mais vagas de estacionamento. Isso é para a gente ter o nosso comércio forte. E, Donato, como é que um prefeito antenado toma essas decisões nos números? Nós temos números hoje que 31% da nossa economia decorre do comércio. Então a gente tem que fazer com que o nosso comércio aqueça, para que o cidadão, hoje a serviço, a nossa organização da Feira Livre, Donato, é justamente por conta disso. Eu dizia naquela entrevista anterior, hoje nós estamos querendo comodidade. A pessoa que vem na Feira Livre de Bonfim, que é uma das melhores feiras livres que existe, ele quer chegar ali, parar o carro dele, comprar a fruta, a verdura, né, fresquinha e sair. Se você chegar cheia de barraca, mal organizada, carrinho mal organizado, não vai parar. Ele vai num grande supermercado e compra.
Então, é por isso que nós estamos organizando. A obrigação nossa de organizar a feira. Então, a gente está ampliando também os espaços de estacionamento para que dê comodidade. Mas não tenho dúvida nenhuma que essas alterações, moto não pagar nos locais destinados às motos, né? Idoso e pessoas com deficiência não pagar mais nas suas vagas destinadas a eles. A mudança de 10 para 15 minutos para você inserir o Bonfim rotativo e também a possibilidade de você regularizar, uma tarifa de regularização até 24 horas. Isso é o que o povo de Bonfim sempre sonhou. E um governo sério, um governo com muita credibilidade, que a gente tem um secretário de administração competente, que a gente tem um vice competente, a gente tem uma procuradoria, uma assessoria jurídica mais competente ainda. Você tem uma ideia? O decreto tem 42 artigos, delimitando ponto a ponto. E é por isso que está em prática e eu estou vendo a satisfação do povo bonfinense. Prefeito Laércio, o senhor citou que desde vereador a preocupação do senhor com o Medil, Bonfim rotativo, agora como gestor foi feita essas modificações citadas pelo senhor. Hoje o senhor pode dizer, Donato, bonfinense, cheguei ao ponto que eu queria chegar anteriormente desde quando era vereador? Com relação ao Bonfim rotativo, sim, não resta dúvida. Eu acho que a gente sempre aprende com os nossos pais, né, que o que vale no homem é a palavra, né? Então não dava para chegar quando era vereador, brigar, lutar por aquilo e depois que a gente vira executivo, que o povo acreditou em um jovem com coragem, com competência, chegasse aqui eu ia fazer diferente. Não faço, nem adianta que eu não faço. Então chegamos aqui agora com muita seriedade, com muita credibilidade e com relação ao Bonfim rotativo, estamos colocando em prática o que nós pregamos lá atrás, o que o povo pediu lá atrás, o que o comerciante pediu lá atrás, porque o Bonfim rotativo não foi feito para arrecadar, foi feito para organizar nosso trânsito. E, de fato, com relação ao trânsito, chegamos ao ponto que nós queremos. Lógico, ainda tem mais um pouco. Tem algumas outras demandas, por exemplo, caminhão. Hoje, 7h40, quando eu estava indo para a prefeitura, passei ali na frente do Cruzeiro. Eu tinha ali uns 6 caminhões estacionados. Eu entendo que não dá mais para a gente ver aqueles caminhões no centro da cidade. Nós estamos fazendo já um estudo, vamos apresentar a proposta, vamos chamar os comerciantes e nós vamos descentralizar isso, Donato. E é muito bom, porque na hora que a gente pegar e dizer, olha, caminhão para descarregar em Senhor do Bonfim, vai ficar, vou dizer uma área, um exemplo, lá no Parque da Cidade, exemplo. O que é que vai acontecer, Donato? Quem tem carro pequeno da cidade vai começar a fazer frete, né? Quem tem, todo mundo, quem tem um caminhãozinho pequeno, quem tem uma Pampa, uma Chevy, uma S10, o que for, vai começar a fazer esse trabalho. Então, são mais pessoas que vão estar ganhando dinheiro. Então, eu entendo que ainda precisa avançar com relação também a essa questão dos caminhões. E eu acredito que esse ano ainda a gente avança. Semana passada a gente conversou com o senhor Erivaldo Abençoado, ele que faz parte, representou o Grupo GE, Grupo de Empresários Senhor do Bonfim. Ele até falou um pouco dessas mudanças que iriam ser anunciadas pela Prefeitura em decreto e até falou que foram feitas sugestões pelo GE. Essas sugestões estão em análise, mesmo publicado o decreto, ou fica para um prazo mais longo, que foram também, lembrando, gestão e também GE, essa reunião que aconteceu, que o senhor Erivaldo Abençoado falou para a gente representando o grupo. Olha, Donato, uma das coisas que o povo mais reclamava era que a prefeitura não tinha ouvidos. Essa era a verdade. E hoje a gente tem um governo aberto. E todas as decisões que nós tomamos, né, foram decisões ouvindo bastante. Eu canso de dizer ao nosso povo que não tem coisa mais perfeita no mundo do que Deus. E Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca. É para a gente ouvir o dobro e falar a metade. Então era para não... Se fosse para ser só igual, só tinha uma orelha só, né? Só um ouvido. Então botou com 2. Com 2 olhos, né? Para a gente observar mais as coisas. E é assim que a gente tem feito. O corpo humano nos ensina isso. E, de fato, a Associação Comercial, aqui aproveito para mandar um abraço para o Hugo, o CDL, né? Seu Rogério, o próprio GE, todos os componentes do GE, né? Vieram, trouxeram propostas e a gente aceita. Porque não adianta dizer, Donato, que nós vamos tomar as melhores decisões dentro desse gabinete, que não vai. As melhores decisões, às vezes, acontecem em uma conversa informal, com uma pessoa que está ali, que pensou, que vivenciou, que viu em outra cidade. Eu fui
esse final de semana assisti o jogo do Botafogo, mas na verdade, quando eu estava indo para o estádio, rodando de manhã lá, eu ficava olhando em Ilhéus o que é que tinha de bom, o que é que tinha diferente, e vi coisas boas que a gente pode instalar aqui em Bonfim. Então, são essas experiências de pessoas, aí você está aberto. Ser prefeito não é ser dono da cidade. Ser prefeito é conversar com o seu povo, as pessoas que sentaram, as pessoas que acreditaram, e é assim que a gente tem feito. Tem novidade para o final do ano, e eu digo a você, novidades que ontem de tarde nós já sentamos com algumas pessoas, né, de um segmento e começaram a dar ideias. A gente chegou, Donato, ontem, 5 horas da tarde, com, digamos assim, com a mente desse jeito. Quando a gente saiu quase 7 horas da noite aqui da prefeitura, do tanto de ideias que surgiu ontem com essa novidade que vai vir no final do ano do Senhor do Bonfim. Então, é dessa forma que eu aqui aproveito para agradecer a todos os comerciantes, as entidades de classe e também ao GE. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. A gente é grato por esclarecer um assunto tão importante mais uma vez aqui para a sociedade bonfinense, como também explanar outros assuntos que vão no decorrer da nossa conversa. Sinta-se à vontade, caso queira complementar algo, acrescentar aqui para os bonfinenses e também telespectadores da ITV. Eu que agradeço essa oportunidade de estar esclarecendo, né, de vocês também estarem ajudando a informar o nosso povo dessas mudanças que beneficia, né, a sociedade como um todo. Isso vai dar um aquecimento significativo no comércio do Senhor do Bonfim. E, Donato, agradecer a todos vocês do ITV, ao Hugo, Alexandre, parabéns, Huguinho, por esse canal de comunicação. E dizer também, Donato, que espero um momento entre falar de muita coisa boa que tem em Bonfim. Agora, nós estamos fazendo a pavimentação ali na rua do Antônio Monteiro, descendo, pavimentação naquela subidinha das Populares, né? Sai na BB. A gente tem uma nova uma nova Secretaria de Saúde, linda, maravilhosa. A gente tem outras ruas lá, uma rede de esgoto, que eu estou lembrando aqui agora, na Rua Goiás, no Quebra-Facão, hoje está começando agora a ordem de serviço de pavimentação, no Vila Bela, tem mais 20 ruas para estar começando, a recuperação das estradas vicinais começou ontem, lá na Lagoa do Peixe, tem muita coisa e tem muito mais obras que a gente tem para anunciar. Eu espero que se um dia a gente tiver uma entrevista de 1 hora, dá para me falar um pouco das obras que a gente tem. No mais, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, desejar uma ótima semana a todo o nosso povo bonfinense, né? E, como eu sempre digo, vamos na fé, que a fé não costuma falhar. Muito obrigado, prefeito Lécio Júnior. Então tá aí, esclarecimentos importantes, atualizações do Bonfim rotativo. E mais uma reportagem aqui, direto da Prefeitura de Senhor do Bonfim, Donato Costa, para o programa Bonfim Notícias.